Nós vamos hoje estudar juntos o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Um título muito interessante, né? Muitos os chamados. Será que chamados para quê? E escolhidos? Escolhidos também para quê? Parece que soa bem, né, aos nossos ouvidos quando nós falamos que nós fomos escolhidos, nós fomos chamados para fazer alguma coisa, fomos escolhidos, então fica mais bonito para nós. E quando a gente vê o que está escrito no Evangelho, talvez a gente fique um pouquinho decepcionado. Não fica tanto porque nós já estamos acostumados, né, a esta parte do Evangelho que mostra sempre o nosso objetivo aqui na Terra, a parte espiritual. Então, o título deste capítulo, Muitos os chamados, poucos os escolhidos, ele está lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus conta a parábola do festim de bodas. A parábola do festim de bodas é aquela em que Jesus conta para os discípulos que o reino de Deus é comparado a um festim. Então, nós vamos ler na íntegra aqui, para a gente recordar, depois nós tecemos alguns comentários. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os bois, todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. É interessante que Jesus, ele sempre dava os seus ensinos contando histórias, contando parábolas, que são narrações alegóricas que encerram uma doutrina moral. Então, ele contava a história, mas esta história que tinha personagens conhecidos, vivências das pessoas, coisas que elas conheciam muito bem. Ele queria dar um sentido espiritual para aquela história que ele estava contando. Então, a maioria das parábolas de Jesus tinham esse objetivo: fazer penetrar nas massas populares a ideia
da vida espiritual. Então, é deste ponto de vista que nós devemos interpretar as parábolas de Jesus. Quando nós lemos esta parábola aqui, especificamente, sem nos colocarmos desse ponto de vista, nós não compreendemos. Por que que pode haver, assim, tanta resistência a ir a um festim? Geralmente as pessoas gostam, né, de ir às festas, se divertir, comer bem, e aqui, neste festim aqui, que era o festim das bodas do filho deste rei, se nós não nos colocarmos do ponto de vista espiritual, nós não vamos entender esta resistência a ir a esta festa. Mas, estando atentos a esta ideia, passamos a enxergar no decorrer da nossa própria história, que quantas vezes, né, que nós fomos chamados para conhecer o Evangelho, para estudar o Evangelho, para entender o Evangelho, e nós não fomos. Nós preferimos, como diz aqui na parábola, ir para a nossa casa de campo, ir para o nosso negócio, ir fazer outras coisas, mas essa coisa de aprender sobre os ensinos espirituais, isso cansava muito a nossa mente. Nós, espíritos muito imperfeitos ainda, quase que não tinha o senso moral desenvolvido, a espiritualidade em nós ainda era muito pouca, então nós, muitas vezes, negamos a ir a esse chamado. E aqui nós vamos entender que fala de um festim. Festim, de acordo com o dicionário, é uma festa pequena. E a gente entende que é para todo mundo, mas quem consegue ir são poucas pessoas, porque esse próprio capítulo do Evangelho aqui vai mostrando para nós a dificuldade de nós irmos, de nós aceitarmos esse convite, porque não basta dizer Senhor, Senhor, não nós temos que atravessar a porta estreita das renúncias, nós temos muitas dificuldades a vencer para chegar até esse festim. Nós temos que ter uma veste especial, que é a nossa túnica nupcial, feita por nós mesmos. Então, talvez pela dificuldade imensa, nós vamos deixando sempre para depois. Nós até às vezes admiramos muito aquilo que o Evangelho nos diz, mas quando chega a nossa vez de praticar, nós temos dificuldade, nós deixamos para depois. Então, nesse festim, geralmente em festins, serve-se um banquete. Mas que banquete que está falando aqui? É uma alimentação para o espírito. É o Evangelho mesmo, é a boa nova. São os ensinos que Jesus nos trouxe e que Jesus nos manda através de todos os tempos, né, os seus mensageiros, para trazer para nós esse ensinamento. Então, esta alimentação para o nosso espírito. Quando ele fala, né, dos bois, dos touros, dos cevados, que já estão prontos, né, para ser servidos, significa o quê? São os ensinamentos. Nós conhecemos alguns, né, os 10 mandamentos que foram trazidos por Moisés. E quando ele fala assim, olha, os bois, né, já estão mortos, né? Então, venham as bodas. Significa, os ensinamentos já estão à disposição para ser servido. Vinde às bodas, olha o convite aí. Vinde às bodas. Então, nós sempre fomos convidados ao longo da nossa história, mas nós nem sempre, né, atendemos a esse chamado de Deus. Deus nos chama através de seus mensageiros. E nós sabemos, né, que o chamado principal que a história registra, os primeiros convidados, né, foram os hebreus. E que eles tinham, né, de interessante
de especial para que eles fossem chamados primeiro. Por quê? Eles já eram monoteístas. A ideia Deus únicos. E como eles já tinham essa ideia de um Deus único, e já tinham abandonado a idolatria, já não ficavam idolatrando vários deuses, eles já estavam, então, em condições de entender um assunto novo, referente ao Espírito. Mas o que eles fizeram? A parábola aqui nos diz, né, que eles não quiseram. Kardec nos diz que eles foram chamados por Deus ao conhecimento da lei, mas as suas palavras, né, as palavras trazidas por Jesus, quase sempre não eram escutadas. E antes de Jesus, né, os primeiros que vieram convidar, os profetas antigos, eles também advertiam muito, falando, né, dessa raça adúltera, que era para as pessoas serem melhores, né, do que elas eram, mas elas não ouviam e continuavam dando vazão à sua inferioridade. Depois veio Jesus, né, para nos exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. E o que aconteceu? Suas palavras quase que não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Nós ouvimos, porque provavelmente nós também estávamos lá, ouvimos as advertências, mas nós as desprezamos. Muitos foram mesmo massacrados. Aqueles que vieram nos convidar, muitos deles foram massacrados como o servo da parábola, que aqui na mensagem fala que alguns deles foram massacrados, foram mortos. Então, aconteceu muito isso, né? O próprio Jesus, né, foi colocado na cruz porque estava contra os interesses dos grandes lá na época. Então, os hebreus, eles foram os primeiros convidados, já estavam aptos, né, a participar desse banquete espiritual, entender mais sobre o evangelho, mas eles desprezaram esse convite. Eles acreditavam em um Deus único, que era o pré-requisito primordial, não eram mais idólatras, mas eles desprezaram a lei moral. A moralidade ainda pouco desenvolvida, porque a parte moral é a mais difícil de ser desenvolvida em nós. Então, o que aconteceu? Eles se aferraram ao mais fácil, a prática do culto exterior. E como toda causa, né, gera um efeito, a nação judaica, né, a nação se tornou escravizada, esfacelada pelas facções, dividida pelas seitas. Aí, nesse cenário de dor, é que aparece Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Então, um ensinamento novo. E Jesus, ele trouxe um ensinamento muito importante, nos diz Kardec, lá na Gênese, que foi uma nova noção de Deus. Deus, para Moisés, para os antigos, era um Deus vingativo, um Deus cruel, mas para Jesus, era um Deus amoroso, misericordioso, que ama, né, todos os seus filhos, que dá oportunidade a todos, que não castiga, e que Deus é Pai, tem características de Pai. Então, aqui nós vemos, né, que Jesus chegou nesse cenário mostrando esse Deus diferente e mostrando uma lei diferente também. E o que aconteceu? Eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Então, o próprio Jesus, né, foi morto pela nossa ignorância. Eles perderam o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Então, se tivessem aceitado Cristo naquela época, iria colher um fruto
muito especial, muito doce, muito saboroso, que é aquele fruto da consciência tranquila, da felicidade, da alegria, da paz de consciência. Mas, infelizmente, eles perderam isso, porque não estavam interessados nesse ensino novo de amor ao próximo, de perdão, essas coisas não combinavam com eles. Mas Kardec nos diz que seria injusto a gente acusar todas as pessoas da época por esse estado de coisas. A responsabilidade ali, ela tocava principalmente aos fariseus e aos saduceus. Aos fariseus pelo orgulho e fanatismo, e os saduceus pela incredulidade. Então a gente vê lá no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, falando a respeito dos fariseus, que eles eram muito orgulhosos, que eles eram muito apegados às práticas exteriores, eles não gostavam de nenhuma mudança. E como Jesus veio falando coisas do Espírito, né, das bem-aventuranças, para aquele que sofre com resignação, aquele que é pacífico, aquele que ama, aquele que perdoa, eles não aceitavam isso. E os saduceus pela incredulidade, porque os judeus, de um modo geral, eles acreditavam na imortalidade, acreditavam até na reencarnação. Não sabiam muito como que o processo se dava, não, mas acreditavam. Já os saduceus, eles eram muito incrédulos. Então, Jesus atribui, identifica, né, os fariseus e os saduceus como essas pessoas, né, que se recusaram, no primeiro momento, a comparecer ao festim das bodas. Então, vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. A palavra encruzilhada dá uma ideia para a gente, né? Que a encruzilhada é um ponto onde se cruzam os caminhos. Então, tem mais de um caminho ali, a pessoa pode escolher. Então, a palavra que foi pregada primeiramente para os hebreus, né, de uma forma geral, ia ser pregada agora para todas as pessoas. Então, nós vemos isso, assim, bem exemplificado com Paulo. Paulo, ele saiu de Jerusalém e foi pregar nas outras partes do mundo pagão, fundando suas igrejas, ensinando a respeito do Cristo, adquirindo assim muitos adeptos, né, naquela época. Muitas pessoas foram convertidas, foram edificadas com a palavra de Paulo. E a gente vê aqui no Evangelho também que foi daquele pequenino foco ali onde tudo começou, é que a luz se espalhou para todo mundo, mesmo que tenha acontecido desse convite não ter sido aceito no primeiro momento, mas mesmo assim era uma luz que estava ali e que partiu para todos os lugares. Então, se hoje nós temos a luz do Evangelho conosco, podemos ter certeza que começou lá daquele foco, onde as pessoas já acreditavam, né, nesse Deus único. Bom, então, a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos, idólatras, e estes seriam admitidos no festim, em lugar dos primeiros convidados, que se recusaram a ir. Mas, será que basta ser convidado? Não basta. Não basta só ser convidado. Nós temos que nos preparar para ir a esse festim. Nós temos que tecer a nossa túnica nupcial, ou seja, nos revestir de todas as virtudes possíveis de se serem desenvolvidas,
de preocuparmos com a nossa parte moral, a nossa parte espiritual. E ele fala, Kardec fala que não basta dizer-se cristão. Não adianta nós falarmos, nós somos cristãos, nós somos espíritas, nós frequentamos o centro tal. Não basta isto. Não basta sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. Então, 3 coisas falou para nós aqui. Não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. Quando nós vamos à casa espírita, estamos ali estudando junto com os companheiros, dando nossa opinião, vendo as belezas do Evangelho, é como se nós estivéssemos sentados nesse local aí, dessa festa, porque é algo espiritual. Mas o que é que nós precisamos saindo dali? Nós precisamos colocar em prática tudo que nós aprendemos. Nós precisamos ter puro coração, porque o que Jesus nos ensinou tem tudo a ver com a pureza de coração. Nós temos que cumprir a lei segundo o Espírito. Então, o que é cumprir a lei segundo o Espírito? É fazer todo o bem possível, né? E a lei que Jesus trouxe foi esta: fora da caridade não há salvação. Foi a lei de amor, que está muito bem descrita, né, lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que guardam e a aplicam proveitosamente. Então, nós falávamos agora mesmo da casa espírita, né? Nós vamos à casa espírita, estudamos, participamos de alguma atividade, mas será que nós aproveitamos? Aqui ele está dizendo quão poucos são os que guardam o ensino, né? E aplicam proveitosamente. Então, nós temos que aprender o Evangelho, colocar no nosso coração e passarmos a viver esse Evangelho nas nossas famílias, no nosso trabalho, em todos os lugares, com todas as pessoas que nós tivermos contato, esse Evangelho deve estar vivo dentro de nós. E ele continua dizendo, quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Daí a palavra festim. Nós imaginamos isto. Festim é uma festa pequena. Poucos são dignos de entrar no reino dos céus ainda. Mas o reino dos céus é para todos. Por quê? O reino dos céus é uma edificação que se faz dentro do coração. Nós vamos sentir isso dentro de nós mesmos, essa plenitude, essa alegria. Então, Jesus disse, chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão escolhidos. Vamos pensar nessa parábola e aplicar à nossa vida. Olha, os hebreus foram os primeiros convidados, não atenderam ao chamado. Motivo: orgulho, fanatismo, indiferença, atendimento aos interesses materiais. Nos dias atuais, será que acontece isso também? Será que nós não estamos atendendo ao convite de Jesus pelos interesses materiais que nós temos muitos? Pela indiferença? Pelo orgulho? Pelo egoísmo? Nós ainda encontramos muitos fariseus, né? Se nós formos pensar nas características deles, vamos encontrar muitos fariseus ainda, muitas pessoas semelhantes a eles. Eles foram chamados mais de uma vez e não conseguiram ir, não quiseram ir. E nós estamos atendendo ao chamado do Mestre? Emmanuel comenta esse versículo em várias mensagens. E esse ensino se torna assim mais próximo de nós quando o Emmanuel fala para nós que chamados
nós podemos interpretar assim: chamados para a luz, para o conhecimento, para as notícias do Evangelho. E escolhidos para quê? A gente falava que, quando fala assim, nossa, eu fui escolhido, dá uma ideia, assim, de superioridade, né? Eu fui escolhido. Mas Emmanuel fala que todos nós fomos escolhidos para o trabalho. E muitas vezes a gente não quer ser escolhido para trabalhar. Nós fugimos muito ainda do trabalho, principalmente trabalhos dessa ordem, né? Trabalhos espirituais. Às vezes somos chamados para perdoar alguém, nós somos chamados para a luz e somos escolhidos para a regeneração de nós mesmos. E quando nós falamos isso, né? Quando a gente lê isso aqui, somos escolhidos para a regeneração de nós mesmos, nós ficamos pensando, quanto trabalho nós vamos ter que fazer para nos regenerarmos, quanta inferioridade que nós vamos ter que atacar, de egoísmo, de orgulho, de vaidade. E nós somos também escolhidos para o cultivo intensivo do bem, o cultivo sistemático, diário e intensivo do bem. Somos escolhidos para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as. Então, está dizendo para nós aqui que fomos escolhidos para o esquecimento de todas as faltas. Às vezes, num grupo familiar, ou num grupo de trabalho, num grupo espírita, muitas vezes tem algumas pessoas, parece que são mais propícias a fazer determinadas coisas. Então, aquela ali, realmente, ela foi escolhida para fazer determinadas coisas. E bom, nós façamos com alegria, que nós façamos com desinteresse, com amor, porque isso vai provar que nós já melhoramos um pouquinho. Somos escolhidos para o perdão incondicional, para o perdão incondicional, em todas as circunstâncias da vida. Então, muitas vezes a pessoa, né, ela é humilhada, ela ouve palavras que ela não quer ouvir, e ela tem que estar sempre ali perdoando o outro. A gente sabe que esses problemas se resolvem com o diálogo, com o tempo, com oração, mas muitas vezes a pessoa até cansa, fala, não, não te perdoo mais. Mas não é assim. Nós fomos escolhidos para perdoar. Jesus não falou que nós teríamos que perdoar 70 vezes 7 cada ofensa? Então, nós temos que pensar a respeito disso. Nós fomos escolhidos para perdoar. Escolhidos para atividade infatigável na confraternização verdadeira. Então, nós não podemos, né, dizer que somos amigo de alguém e, na verdade, não somos. Nós temos que ser verdadeiros, fraternos mesmo. Se a pessoa precisar de nós, que nós estejamos prontos a auxiliar, sem ter interesse algum naquilo. Quando nós fazemos as coisas de forma natural, sem ficar pensando no que eu vou ganhar com isso, isso significa que nós já estamos aprendendo a lição. E fomos escolhidos também para auxiliar os que erram. Interessante isso daqui, né? Ao invés de nós falarmos que fulano está errando, a outra também não está num caminho muito certo, então o que eu vou fazer? Auxiliar os que erram. Para ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos. Então, se nós nos achamos ignorantes, tem pessoas que são mais ignorantes ainda. Sempre nós vamos ter alguma coisa para fazer. Sempre vai ter alguém acima de nós e alguém abaixo. Então, se a pessoa está necessitada
de um ensinamento, e nós podemos ajudar, é que nós fomos escolhidos para isso. E nesse mundo há tantas coisas para se ensinar, ensinar alguém a ler, ensinar alguém sobre uma ideia espiritual que às vezes ela não conhece, lançar a semente para que ela pelo menos fique curiosa a respeito. Nós podemos fazer isso. Fomos escolhidos também para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem, sem a graça da fé renovadora que já nos robustece o espírito. Então, muitas vezes, né, existem as pessoas que são religiosas, que já têm a fé, já entende um pouquinho mais de espiritualidade. Então, o que que ela pode fazer? Ela pode amparar os que sofrem sem a graça da fé, aqueles que ainda acham que tudo vai acabar, acham que tudo vai se transformar num caos. Nós temos sempre que ter esperança, sempre nos lembrar, né? No Evangelho fala, né? Da fé, da esperança e da caridade. Então, a fé veio primeiro, né? Para nos mostrar que existe algo além, a esperança de dias melhores e a prática da caridade enquanto nós esperamos esses dias melhores. Nós estamos vivendo num tempo agora muito propício a fazer essas coisas, né? Termos fé, termos esperança e praticarmos a caridade. Houve um tempo em que nós nem precisávamos, não estávamos precisando mais praticar a caridade material. E hoje em dia a gente está vendo, né, da grande necessidade que está ocorrendo, e nós podemos, se nós tivermos como fazer isso, que nós o façamos. Isso é muito importante para a nossa edificação, já que Emmanuel fala que nós fomos escolhidos para a regeneração de nós mesmos, isso vai nos ajudar a nos regenerar. Fomos escolhidos para servir além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa. Que interessante, né? Servir além das próprias obrigações. Tem uma frase, não me lembro de onde que está registrada, que fala, que fazei vós de especial, vós que conheceis o Evangelho? Então, é o além da conta. Nós temos as nossas atividades diárias, na nossa casa, no nosso trabalho, mas o que que nós fazemos a mais? Nós que conhecemos o Evangelho. Nós fomos escolhidos, né, para servir além das nossas próprias obrigações. Está dizendo aqui Emmanuel para nós. Fomos escolhidos para compreender os nossos irmãos de jornada. Escolhidos para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva, sem exigir que nos entendam. É aquela questão, né, que a gente tem que ter indulgência, tem que compreender por que que o outro age de determinada forma, diferente da minha, por que que a pessoa faz determinadas coisas. Então, nós temos que compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva, sem exigir que nos entendam. Se a gente quer realmente dizer que o Evangelho está dentro de nós, que nós já estamos entendendo o que Cristo veio falar para nós, então nós não podemos exigir. Fomos escolhidos para apagar as fogueiras da maledicência e do ódio, da discórdia, da incompreensão, ao preço de nossa renúncia. Olha, escolhidos para apagar as fogueiras da maledicência. Nós, no nosso mundo ainda, nós temos muito essa questão, né, de vermos o defeito dos outros ainda e sair propagando, falando, é a maledicência, mas nós já fomos escolhidos para apagar as fogueiras da maledicência. Então, ele utiliza a metáfora aqui, as fogueiras, né, para dizer que
fogo alastra, né? Quando eu sou maledicente, quando eu falo mal de alguém, rapidinho aquilo ali se alastra e pode ocorrer um incêndio, né? Um incêndio de maldades. A Chico Xavier que falava, né, que nós deveríamos ser os terminais do mal. O espírita deve ser o terminal do mal. Fomos escolhidos também para estender a caridade sem ruído. Como quem sabe que ajudar aos outros é enriquecer a própria existência. Estender a caridade sem ruído, ou seja, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nós precisamos fazer o bem, mas não precisamos de ruído. Aqui ele fala como quem sabe que ajudar aos outros é enriquecer a própria existência. Então, quando nós fazemos o bem para as outras pessoas, esse bem retorna para nós. Para persistir nas boas obras, sem reclamações e sem desfalecimentos em todos os ângulos do caminho. Então, fomos escolhidos, sempre vamos lembrar que Emmanuel está dizendo aqui dos escolhidos. Escolhidos para persistir nas boas obras. Também é um problema muito sério na nossa vida, e nós desistimos muito fácil das coisas difíceis. Isso significa também que a gente não está aceitando o convite. E quando nós persistimos nas boas obras, nós conseguimos, nós melhoramos, até nossa autoestima melhora, porque a gente adquire autoconfiança, a gente adquire equilíbrio. Então, essa persistência no trabalho do bem é muito importante para todos nós. Fomos escolhidos para negar a nossa antiga vaidade e tomar sobre os nossos ombros, cada dia, a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. Negar a nossa antiga vaidade, porque a vaidade é um dos três, né, mais complicados: egoísmo, orgulho e vaidade. Então, que nós possamos fazer isso, né, que possamos atender a esse pedido aí. Nós fomos escolhidos para acabar com a vaidade, então vamos acabar com ela, né, e tomar sobre os nossos ombros a cruz abençoada dos nossos deveres. Porque muitas vezes a gente não cumpre um determinado dever devido à vaidade. A gente fala assim, nossa, mas eu vou me expor? Como, né? Isso não pode acontecer. É a vaidade falando alto em nós ainda. A indicação honrosa nos felicita, nossa presença aos estudos do Evangelho expressa o apelo que flui do céu no rumo de nossas consciências. Chamados para a luz e escolhidos para o trabalho, vamos recordar, né? Chamados para quê? Para a luz. Escolhidos para quê? Para o trabalho. Então, lá no começo da parábola, dizia que um rei ia comemorar as bodas de seu filho, e nós já entendemos, né, que esse rei é Deus, seu filho é Jesus, né, isso é o Evangelho, e se é bodas, é um casamento. Quem é a noiva? É um ser coletivo chamado humanidade. Então, todos nós fazemos parte, né, da vida de Jesus desde o princípio, como João já dizia lá no seu evangelho, né, no princípio havia o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ainda fala assim, todas as coisas foram feitas por meio dele, tanto que Jesus está presente na nossa vida desde o princípio. Ele, construtor da terra, juntamente com seus prepostos, preparando ali o local onde haveríamos de nos desenvolver, e aqui estamos nós, né, há tanto tempo, nos desenvolvendo, nos melhorando a cada dia,
e o Evangelho já chegou para nós há tanto tempo, né? O próprio Jesus trouxe esse Evangelho para nós, e Deus está chegando o momento, né, de Deus nos chamar a uma avaliação. Essa avaliação de se nós já estamos de conformidade com os ensinos de Jesus. Esta noiva humanidade, se ela já está se afinando um pouquinho com esses ensinamentos. Então, a nossa posição de chamados e escolhidos, ela existe. Todos nós, todas as religiões, todas as pessoas são chamadas por Deus. Às vezes o chamamento repercute mais profundo na alma. Outras vezes a gente não percebe, mas somos chamados. E escolhidos, nós vimos aqui quanta coisa, quanto trabalho a ser feito no nosso espírito. É o que Jesus disse mesmo da construção do reino de Deus, lá no livro Boa Nova, né? Que nós estamos edificando dentro do próprio coração esse reino de Deus. Então, Emmanuel encerra para nós aqui dizendo assim: eis a nossa posição real nas bênçãos de hoje. E se quisermos aceitar a escolha com que fomos distinguidos, estejamos certos igualmente de que em breve, amanhã, comungaremos felizes com o nosso Mestre e Senhor. Então, se nós aceitarmos, né, todos esses trabalhos que foram citados aqui, das boas obras, da renúncia, de negar essa vaidade que nos acompanha tanto tempo, né? De regenerar a nós mesmos, nós estaremos tecendo aquela nossa túnica nupcial que será exigida para que adentremos no reino de Deus. Esse reino de paz, de alegria, de felicidade, de muito trabalho. Então, que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos ilumine sempre e que possamos fazer parte realmente dos chamados que atendem ao convite e dos escolhidos para essa edificação do reino de Deus. Muita paz a todos.